Efésios 1, 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E perante ele, santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós nos apresentamos ao Senhor na condição de pecadores que somos, mas na condição de pessoas que querem de fato ouvir a tua voz e que se colocam diante da tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Espírito sobre cada um de nós, que a tua palavra chegue aos nossos corações, nos transforme, e que a cada dia o conhecimento que passamos a ter do Senhor se torne em prática, dia após dia, em nossas vidas. Nós assim clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Epístola de Paulo aos Efésios é um livro muito prático, é um livro relacional e é pastoral. A gente percebe que em toda a epístola, os 6 capítulos, Paulo ele coloca de forma muito evidente a salvação em Cristo Jesus, que nos foi entregue pelo Pai, e as consequências dessa salvação para as nossas vidas. Consequências no que dizem respeito àquilo que nós usufruímos como bênçãos de Deus e consequência naquilo que Deus requer de cada um de nós. Assim, nós vemos a Epístola aos Efésios sendo dividida de forma bem didática, muito prática. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo coloca o que a gente pode dizer que é a teoria, é a doutrina. E os outros 3, o capítulo 4, 5 e 6, a gente percebe a apresentação da prática. O que é que eu e você vamos fazer com isso? Então, capítulo de 1 a 3 nos mostra como foi que o Senhor nos salvou, nos mostra a abertura da graça também destinada aos gentios e não apenas aos judeus, nos mostra então a facilidade que temos através da cruz de Cristo de nos aproximarmos de Deus e a garantia de termos a nossa salvação confirmada em Cristo Jesus. Depois, nós vamos, capítulos 4 a 6, nos é apresentado como é que nós devemos viver uma vez salvos em Cristo Jesus. Então vamos, olhando aí para o texto aonde nós lemos, eu posso perceber claramente que o capítulo 1, nós também temos 2 divisões aí, está até bem claro aqui no texto, aonde foi separado, dizendo Paulo ora pelos crentes, a partir do verso 15, ele passa a ter uma oração sobre aquilo que ele havia colocado anteriormente. Os versículos de 1 a 14, ele vai tratar da glória da graça em Cristo Jesus. E é o parágrafo mais extenso que tem em toda a Bíblia. Se você perceber bem, aí começa no verso 3,
e ele vai só fazendo vírgulas, 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 e ele vai seguindo um parágrafo só. Algumas vezes a gente tem ponto e vírgula, como lá no verso 12, e depois entre o 13 e o 14, direto, e o ponto final a gente vai encontrar só ali no final do verso 14. É o parágrafo maior que existe na Bíblia, é Efésios 1, de 3 a 14. Quando a gente olha para esse texto, 1 e 2, a gente percebe Paulo fazendo uma saudação àqueles irmãos. É bom lembrar que Éfeso era uma das maiores cidades naquele tempo, uma cidade muito idólatra, onde tinha também um altar para a deusa Diana, e Paulo ele visitou Éfeso na sua segunda viagem missionária. Quando ele retornou da segunda viagem, ele mora em Éfeso durante 3 anos. Depois ele vai para Cesareia Marítima, onde ele fica 2 anos, de lá ele foi para Roma, onde ele esteve preso. Quando ele está preso na prisão, ele escreve a carta aos Efésios, aquela igreja que ficou lá, e onde ele trabalhou também por 3 anos, aquele povo. Então aqui é uma comunidade que já existia, a igreja que já havia começado, mas a carta, claro, é uma carta doutrinária e prática, mas não se resumia àquela igreja. A carta foi direcionada a eles, mas depois era para ser lida, como as outras também epístolas, muitas delas aconteceu exatamente isso, de ser lida em outras igrejas, e ficou também no nosso cânon. Para nós, hoje, Bíblia Sagrada, serve para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, em toda a face da terra, em todo o tempo, aquilo que nós vemos aqui escrito. Muito bem, e aí a gente percebe então, que os versículos 1 e 2, Paulo está fazendo uma saudação. Ele se apresenta como autor, e ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nós não temos dúvida, apesar de ainda no passado, alguns comentaristas quiseram levantar qualquer dúvida com respeito à autoria de que não fosse Paulo. Nós não temos dúvida nenhuma, está escrito, está confirmado, ele mesmo escreveu, e é claro que a gente não pode deixar de lembrar que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, então, coloca o Espírito Santo de Deus na mente de Paulo que ele deveria escrever, e ele então escreve, e ele diz: aqui quem fala é Paulo, né? Vamos pensar aqui na nossa tecnologia hoje, se você estivesse fazendo uma ligação para alguém, e aí hoje se escreve pouco carta, né? Cartas, mas antigamente usava. Ainda muitos de nós viveu o tempo, né? Como quando eu namorava a Geisa, no século passado, nós escrevíamos cartas, né? Escrevíamos cartas. Ainda não havia a tecnologia da internet, né? Do WhatsApp. Mas normalmente a carta a gente escreve, a gente diz quem é que está enviando, o remetente, né? E para onde vai. Para onde vai a gente já sabe que é para a igreja de Éfeso. O remetente é o apóstolo Paulo. Para que não fique dúvida, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Certo? Ele se apresenta como o apóstolo de Cristo. E logo em seguida ele diz: por vontade de Deus. Ele não está aqui se vangloriando do título, da posição, da função que ele tinha de ser um pastor. E ele foi pastor de muitas igrejas por onde passou. Ele cuidou de grande parte das igrejas ali naquela época, Ásia e Europa. O que a gente pode pensar? A gente pode olhar para o apóstolo Paulo e perceber que ele se inclina diante de Deus com toda a humildade para escrever essa carta, não se achando melhor do que aqueles irmãos. E nós vamos perceber em outros momentos que ele, ao falar da graça de Deus, e essa epístola
ele faz questão de apresentar a graça de Deus e mostrar que Deus fez tudo para a glória dele, como nós cantamos há pouco, tu és soberano. Paulo se coloca também nessa condição de objeto da graça de Deus. Ele fala, nem para ser apóstolo eu serviria, nem para ser servo, muito menos apóstolo. Eu sou apóstolo por vontade de Deus. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me colocou, foi Deus quem fez o que Ele quis comigo e Ele me colocou nessa condição. Então, de antemão, nós já vamos percebendo nessa saudação, que são esses 2 versos, algo que a gente pega para a nossa vida. Que o crente, ele deve realmente se submeter ao Senhor e entender que o que ele tem, o que ele possui, o que ele faz, se ele tem alguma habilidade, algum talento, algum dom, tudo isso é por Deus. E o ministério de Paulo, Paulo disse, eu sou apóstolo por vontade de Deus. E aí ele diz para quem que ele escreve, já que ele é o remetente, ele diz, eu estou escrevendo para a igreja de Éfeso. E quando ele diz a igreja de Éfeso, ele fala aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos, a gente entende muito bem que ele está dizendo aos santificados. Não está dizendo aqui pessoas que não pecam. Não está dizendo pessoas que viveram uma vida de boas obras, de muitas coisas bonitas que falaram ou escreveram e um dia morreram e aí foram agora beatificados, agora foram santificadas pelos homens e foram colocadas como santos para os homens atribuindo a eles algum poder sobre isso. Não está dizendo disso. Quando ele diz santos, ele está dizendo o povo de Deus, ele está dizendo o discípulo de Jesus. Assim como a gente lê nos Salmos, o salmista escrevendo justos, fala de justos e ímpio, eu olho para a minha vida e falo, mas eu não sou justo, eu sou pecador. Por que Deus me chama de justo? Porque eu sou justificado, confirma também que nós cantamos, um outro cântico, justificados pelo sangue de Jesus. Então, são 2 características aqui que devem ter os discípulos de Jesus, além de serem submissos a Deus e viverem pela vontade de Deus, 2 características: santificados, ou seja, santos, vivendo em santidade e sendo fiéis. Ele diz, eu estou escrevendo para vocês, discípulos de Jesus Cristo, que vivem em Éfeso, santos e fiéis. Porque não basta o crente, a pessoa, o homem ou a mulher, apenas dizer que é salvo, ou que foi justificado ou santificado por Deus, ter apenas o nome, o título, a capa. É necessário que sejamos fiéis. Então, quando Paulo olha para o discípulo de Jesus, ele diz assim, eu estou escrevendo para você que é santo e fiel. Quando a gente lê Coríntios, Paulo fala assim, o que importa dos despenseiros, falando daqueles que exercem ministérios na casa do Senhor, ele disse, o que Deus requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fiel. Agora, é claro que a fidelidade não é convocada por Deus, chamada só para quem exerce liderança. A palavra de Deus diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E essa regra é para todo cristão, é para todo discípulo de Jesus. Deus quer que sejamos fiéis a Ele em todas as coisas. Em todas as coisas. Algumas pessoas acham que ao falar de fidelidade, nós estamos falando de dízimo. Fidelidade é quase que sinônimo de dízimo, Se entregou o dízimo é porque é fiel. Não, aí, se você entregou o dízimo, você foi fiel nessa área. Tá certo? É também uma prova de fidelidade, a entrega do dízimo, mas não é uma garantia, não é aqui uma convicção, uma certeza, não é
Eu não posso fechar uma questão de fidelidade baseando-se apenas em uma área de sua vida. Ah, você é fiel à sua esposa. Ótimo. Sendo fiel a ela, você está sendo fiel a Deus nessa área. Mas o que mais? Então, se nós formos observar a nossa vida, nós temos que, para sermos fiéis a Deus, nós temos que combater o pecado em nós, é a primeira coisa, e está muito ligado à santificação, santos e fiéis. Quando a gente combate o pecado, quando você se torna inimigo do pecado, e não apenas o diabo é seu inimigo, mas você é inimigo do pecado. Paulo diz assim: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Ele diz, ele tenta de todos os meios não pecar, e ele luta por isso. Isso é viver em santidade e fidelidade. O fiel é aquele que luta para viver em santidade diante de Deus, luta contra os seus pecados. E aí, nessa saudação, ele usa o termo grego e o hebraico, a saudação muito usada, a graça e a paz. A graça grego, haris, e a paz, shalom, do hebraico. Eram muito usadas também naquela época, e ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tem uma curiosidade aqui interessante. Por que normalmente a gente não vê paz e graça, a gente sempre vê graça e paz? Não é? E a gente até no dia a dia, a gente às vezes cumprimenta alguém com a paz do Senhor, mas quando alguém vai falar a graça, fala graça e paz, ou então a graça do Senhor. E na Bíblia, em vários momentos, o próprio apóstolo Paulo, ele chama a graça primeiramente, não só aqui, mas em outros lugares. Ele fala da graça de Jesus, do Pai, e fala do amor do Pai, da graça do Filho e do consolo do Espírito. E quando ele usa graça e paz, ele sempre coloca a graça primeiro e depois a paz. Sabem por quê? É porque sem graça não tem paz. Ninguém pode usufruir a paz, e paz também é graça de Deus. Paz é fruto do Espírito. Lembra lá da relação dos frutos do Espírito? Lá de Gálatas capítulo 6, a paz é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. Mas para usufruir a paz, nós recebemos essa graça. A graça que é ter Jesus conosco, a graça da salvação, a graça dele ter morrido na cruz por nós. Sem a graça, não dá para ter paz. A palavra de Deus diz que o ímpio, ele não tem paz. Ele é como um mar bravio que esbanja sujeira, ou que vai e que volta. Ele não tem firmeza, traz nas suas ondas todo tipo de sujeira e retorna novamente. Muito bem, depois que nós olhamos para essa saudação, nós precisamos então entrar nesse parágrafo que é um grande hino ao Senhor, do 3 até o 14. Não vamos fazer hoje do 3 ao 14, pois não temos tempo para isso, não é a minha intenção. Mas o que a gente pode olhar aqui? A gente pode olhar que esse hino de louvor a Deus, o de 3 a 14, depois do 15 até o 23 é uma oração de Paulo. Esse hino é uma adoração ao Senhor pelo que Deus fez por nós, o seu povo. E aqui a gente percebe uma ação conjugada da Trindade. O que é a Trindade? Trindade são as 3 pessoas em uma só. 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um só Deus, mas em 3 pessoas. E aí a gente vai perceber, versículo 3, 4, 5 e 6, nós vamos encontrar a ação do Pai. O Pai tem
uma interferência enorme na nossa vida e na nossa salvação, quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou em amor. Aqui é a obra do Pai na nossa vida, lá no passado, antes que houvesse mundo, antes de Gênesis 1:1, antes que eu e você nascêssemos, antes de Adão e Eva, antes que fossem criados céus e terra. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele formou para si um povo. Ele decretou tudo de uma única vez, Ele não foi escrevendo a história, Ele disse, vai ser dessa forma. E por que Ele fez isso? Por causa da vontade soberana dEle. E é importante que a gente nunca queira separar a Trindade e dizer, aqui estava só o Pai, aqui agora é só o Filho, aqui agora é só o Espírito. A gente vai perceber as funções diferentes e fica muito claro em nossa mente o que está acontecendo com Cristo ali na cruz. É o Filho, não é o Pai nem o Espírito Santo, é o Filho. A gente olha para a escolha soberana, a eleição, é o Pai. A gente olha para, depois de Cristo, Ele diz, eu mandarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele veio e habita no nosso coração, é o Espírito. Porém, eles não são separados. 3 em 1. Em 1. Por que então separa-se? Separa-se para que a gente tenha uma compreensão melhor dessa atuação da Trindade na nossa salvação, para que a gente consiga entender e glorificar a Deus a cada dia que entendemos um pouco mais. Isso deve nos levar a uma gratidão imensa. Isso deve também corrigir um pouco a nossa teologia. Quando nós falamos em oração com Deus, você está falando com Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, se você tiver uma compreensão da economia da Trindade, como a gente chama, né, da questão das funções Pai, Filho e Espírito Santo, você vai entender que você está falando com o Pai, movido pelo Espírito Santo, porque Deus o Espírito Santo de Deus é quem está no seu coração e na sua mente, e diz a palavra de Deus que nós nem sabemos orar como convém. É o Espírito que faz. Então, eu falo com Deus Pai, movido pelo Espírito Santo, e em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, as nossas orações, Jesus nos ensinou a orar, falar com o Pai, nós somos movidos pelo Espírito e devemos pedir tudo a Deus em oração, em nome de Jesus. Por que é em nome de Jesus? Porque Jesus é que é o nosso representante junto ao Pai. Foi Jesus quem morreu na cruz. Eu não vou citar o nome do pastor, né? Mas eu estava numa conferência que o pastor, ele é muito doutrinário, ele conhece bem a Bíblia, é um pastor antigo e assim por diante. Isso já tem muitos anos. Quando chegou a vez da palavra dele, ele deu uma bronca na equipe, e em quem tinha cantado o hino, porque tinha um hino que dizia, Espírito, Espírito, porque na minha vida tu és o primeiro. E ele disse, está errado isso, o Espírito Santo não é o primeiro na nossa vida, quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Nós imitamos o Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós estamos falando de teologia de forma a um entendimento bem claro, profundo, de você, ao entender e já tendo compreensão, você vai saber que você está orando não a Jesus, mas a Deus Pai. Então você diz, Deus meu Pai, etc. E depois você pede, em nome de Jesus, faça isso por mim. Mas se você não tem essa compreensão, ou se você não há problema nenhum, ou se você não quer orar dessa forma, esse Deus não vai se dividir. Está bem entendido?
É só para que a gente veja que, ao mesmo tempo que a gente vai ver a obra de cada um, os três são um só. Hoje, eu gostaria de somente introduzir a parte da ação do Pai na nossa salvação. E aí, do 7 até o 12, a gente vai ver a obra do Filho. A obra do Filho que foi à cruz na plenitude dos tempos. E ele se entrega por nós. Depois, a gente vai perceber os versículos 13 e 14, a obra do Espírito Santo, que ele sela a nossa salvação e ele é o penhor, ele ficou como garantia. O Pai escolheu, o Filho veio, morreu por nós e o Espírito Santo chancela, bate o selo, carimbo. Carimbo é muito simples, né? É selo mesmo. Não tem jeito de apagar, ele nos marcou. E aí nós vamos ver cada etapa, cada parte dessa, e vamos ter, que Deus nos dê tempo para olharmos isso com um pouco de cuidado. Vamos ver aqui versículo 3, então. Versículo 3 está dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos chama a bendizer ao Senhor. Em toda a epístola nós vamos perceber, e nesse hino, de uma forma muito especial, que nós somos chamados a dar graças a Deus. Eu tenho que dar glórias a Deus, por saber que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, por saber que antes mesmo que eu pudesse responder a Ele alguma coisa, Ele já havia me chamado. Nós lemos no Evangelho de João, Jesus Cristo disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. É interessante que, quando ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus já é bendito e sempre será desde a eternidade. Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é Deus. Você ou eu, queiramos reconhecer ou não, Ele é Deus. E tudo aquilo que nós fazemos, falamos, o nosso culto, a nossa adoração, belíssima. Belíssima. Hinos ao Senhor, vozes, instrumentos, tudo que nós colocarmos diante de Deus não vai acrescentar, não vai aumentar a glória dele, porque ele já é glorificado. Nós não estamos acrescentando nada a Deus, porque ele já é tudo. E aí você fala assim, então pastor, por que a gente cultua a Deus? Nós cultuamos porque nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é bendito. E nós precisamos dizer a Ele, bendito Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, e as pessoas jogavam palhas para que ele passasse com o jumentinho, e até roupas para que passasse ali por cima, e gritavam à multidão, hosana ao que vem em nome do Senhor. Deus é glorificado pelo seu povo, e a intenção de Deus é exatamente a glória dele, não é a nossa glória. E sabe para que ele escolheu o seu povo? Por que ele escolheu eu e você? Ele nos escolheu para louvor da glória dele. Ele não me chamou, e nem a nenhum de vocês, para louvor da nossa glória. Não. Tudo é para a glória dele. Quando a gente olha para esse texto, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
não quer dizer que ele não é bendito, está querendo dizer que eu e você precisamos bendizer a ele. John Piper, ele disse que o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. O nosso catecismo tem a primeira pergunta que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos chamados a esse mundo para glorificar a Deus. E qual que é o fim principal de Deus? Por que Deus criou céus e terra? Por que Deus criou a mim e você? Por que Deus nos colocou aqui na Igreja Presbiteriana do Cerrado? Por que esse plano de Deus? De ter gente no céu e no inferno, para que Ele seja glorificado. Ele defende a sua própria glória, Ele chama a glória dEle para si, e Ele diz: a minha glória eu não darei a outro. Já viram isso? A Bíblia diz isso, Deus diz através dos profetas: a minha glória eu não darei a outrem. Por isso nós temos que ter cuidado quando pessoas querem ofuscar a glória de Deus. Precisamos ter muito cuidado, porque a glória, Deus já é glorificado e Ele é glorioso. Quando as pessoas querem puxar um pouco da glória para si, podem ser grandemente castigados. Quando você olha para o versículo 6, versículo 12 e versículo 14, você vai ver que está claro isso que eu acabei de dizer. Versículo 6 diz que para louvor da glória de sua graça. Está falando que o Pai, então, fez tudo para louvor da glória de si mesmo. E Jesus, versículo 12, diz o quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Jesus também. E o Espírito Santo, versículo 14, parte B. Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Sem deixar de lado a sua glória, e movido pelo seu amor grandioso, Deus então abre as portas da graça. Deus resolve criar um povo para si, de uma forma muito especial. A Bíblia diz que nós, seres humanos, o homem foi criado um pouco menor do que os anjos. Então imagine que o Deus que criou os vales e os montes, que criou tudo que existe, céus e terra, que criou homem e mulher, esse Deus, Ele não apenas criou o universo, mas Ele sustenta o universo, Ele é soberano sobre o universo, e Ele é Senhor absoluto da terra e dos céus. Apesar do homem ter caído em pecado, isso também não foi surpresa para Deus, né? Deus então, mesmo que o homem e mulher tivessem sido seduzidos pela serpente, como de fato foram, Deus traz sobre esse gênero humano a condenação do pecado, mas Ele decidiu formar um povo para si, para adorar a Ele e viver eternamente com Ele. Antes de Gênesis 1:1, antes de Adão e Eva. E aí, a Trindade, ela vai trabalhar na nossa salvação. De que forma? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte está dizendo todo tipo de bênção. Só que é engraçado que aqui não está dizendo bênçãos materiais. Antigamente eu chamava de BM. Né? Bênçãos materiais. Toda vez que eu ia falar, eu falava, não, as pessoas andam muito atrás de BM. Então, BM, né, as bênçãos materiais, elas são vistas muito claramente. Elas são reconhecidas, elas são notadas, elas são manifestadas diante das pessoas. Às vezes, as bênçãos materiais chegam a trazer orgulho para as pessoas, não é? Fica muito visível. E Deus é o Deus de toda bênção, não tem problema, Ele nos dá bênçãos materiais também.
Mas aqui o foco é que Ele nos abençoa com bênçãos espirituais de toda sorte, nas regiões celestes. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que as bênçãos materiais estavam muito em voga, e Deus promete para o seu povo, que cuidava muito de agricultura, promete cuidar do gado, promete aumento na agricultura, promete chuva para que tenha uma boa colheita, e assim por diante. As promessas, e as pessoas buscavam então o seu sustento, e essa parte material, ela fica muito em voga no Antigo Testamento. Também no Novo Testamento a gente vê, quando Deus fala do sustento, fala da casa, Ele fala a gente encontra na Bíblia bênçãos materiais. Agora, tem uma diferença: a bênção material, ela pode vir e pode não vir. Deus falou que ia mandar chuva, Ele pode mandar a qualquer momento. Talvez não caiu na hora que você plantou, mas caiu para o outro lá. Mas Ele mandou. Não é assim? Ele mandou. Pode ser que Deus... Então, assim, a bênção material nem sempre vai acontecer exatamente da forma como você busca e como você quer. Mas quando Ele está falando de bênçãos espirituais, Ele está dizendo de coisas que ninguém pode tomar de você. Ele está dizendo de coisas que chegam diretamente ao seu coração, à sua vida, e que te completa, e de coisas que eu posso ter certeza que eu vou pedir e Deus vai me dar. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é, em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador. E Ele não nos deixa sem consolo. Quando nós buscamos o consolo de Deus, Ele está pronto. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Profeta Jeremias, Deus fala através do profeta dizendo: invoca-me e te responderei. Depois a gente encontra também dizendo: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Está falando de bênçãos espirituais. Está falando que quando a gente busca ao Senhor, busca as bênçãos espirituais de Deus, Ele tem nos abençoado, né? Às vezes até sem buscarmos a Ele. Ele tem garantido a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza. Ou vocês acham que por nós mesmos nós iríamos perseverar? Nós não podemos perseverar na fé, se não for por Deus, não podemos. Quem nos faz perseverar, nós falamos em fidelidade, mas quem nos faz fiéis é Deus. Antigamente tinha um cântico, na década de 70, 80, segura na mão de Deus e vai. Mas para segurar na mão de Deus, eu não tenho força para isso. Em alguns momentos eu solto, se Deus não estiver segurando na minha mão, eu não dou conta. Na verdade, o hino deveria ser: clame a Deus que segure na sua mão e vá. Porque Ele segurando, Ele não vai soltar. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E aonde estão as bênçãos espirituais? Estão nas regiões celestiais em Cristo. Elas vêm direto do céu para nós. Estão nas regiões celestes, estão em Deus. E a gente fala: mas Deus não está aqui? Tá, mas é só para você e eu entendermos. Quando Paulo escreve aos Colossenses e diz: pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, ele está falando das bênçãos espirituais. E nós, como povo de Deus, nós deveríamos buscar com muita ansiedade. E essa ansiedade é uma ansiedade santa, muita ansiedade, as bênçãos espirituais. Bênção espiritual é você crescer na graça e no conhecimento de Deus. É você desempenhar a cada dia mais e melhor e com mais excelência os seus dons e talentos para a causa do Senhor. É você ser usado na vida de outras pessoas para a glória de Deus. É você ter paz e alegria no seu coração, apesar do mundo que você vive ser um caos muitas vezes.
apesar das atrocidades, apesar de tantas surpresas desagradáveis, você ser uma pessoa consolada, feliz, uma pessoa agradecida a Deus em cada momento, porque a sua vida em paz com Deus vai refletir positivamente na vida das pessoas. Mas essas coisas que eu estou dizendo não são coisas materiais, são bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ainda diz a palavra de Deus, versículo 4, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu já comentei sobre isso, que é desde a eternidade. Não fomos nós que nos escolhemos, ou que escolhemos a Deus, Ele que nos escolheu. E quando Ele forma para si um povo, quando Ele escolhe para si um povo, Ele tem um propósito. O versículo 4 diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele quer sim que a gente caminhe com Ele. Ele nos salvou para que andemos com Ele neste mundo, mas para nos levar deste mundo e morar com Ele eternamente. Foi para isso. Ele nos salvou, Ele nos escolheu, foi para a glória dEle, e Ele quer que nós vivamos para a glória dEle aqui neste mundo, porque nós vamos viver eternamente para a glória dEle lá nos céus. Aqui é um treinamento, aqui é uma passagem, tudo para a glória dEle. E aí diz a palavra de Deus, que Ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis. Como é que Deus nos escolheu? O critério de escolha é a soberana vontade de Deus. Eu e você não existíamos. E mesmo que a gente possa pensar na presciência de Deus, mas Deus sabia que eu ia ser uma pessoa assim, assim, assim. Por isso que Ele me escolheu. Não é pela presciência. Não é pela presciência. Deus me escolheu e te escolheu antes mesmo que você viesse ao mundo e eu viesse ao mundo. No livro da vida estão escritos nossos nomes. O critério da escolha é a soberana vontade de Deus, não são obras do homem, porque a própria palavra de Deus diz que não vem por obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós pode comprar a salvação. E essa escolha, ela acontece na eternidade e tem um propósito. O propósito é santificação e não profanação. Mas eu preciso dizer é que Deus chama a mim e a você para a santificação. Ele não nos chama para profanação. Ele não nos chamou, Ele não nos escolheu para viver uma vida avessa aos caminhos do Senhor. Não foi para isso que Ele nos chamou. O crente que quer entrar naquele grupo que eu prefiro dizer que esse grupo não exista, de crente carnal, ele vai sair hoje daqui, ou talvez ali daquela internet, talvez vai me escutar em outros lugares, em outros tempos, com a interrogação maior do que essa laje aqui, uma interrogação enorme sobre a sua fé. Será que eu sou realmente um convertido ou só um convencido? Porque o Filho de Deus, o discípulo do Senhor, é aquele que tem essas características que eu disse. Ele anda pela vontade de Deus, ele não apenas busca a santificação, mas é fiel e santo, ele reconhece a graça de Deus e busca a paz e vive sob essas duas anfitriãs maravilhosas na nossa vida, a graça e a paz do Senhor. Ele caminha com isso, ele glorifica e ele bendiz o Deus de nosso Senhor Jesus. Ele reconhece que ele deve buscar todas as bênçãos espirituais e não apenas viver com Cristo por causa do material. Ele reconhece isso. O crente verdadeiro, ele sabe que Deus não vai deixar faltar nenhuma bênção espirituais que estão nas regiões celestes em Cristo, e ele vai reconhecer, em último lugar, que Deus o chamou das trevas para a luz, para viver uma vida irrepreensível, para ser santo e irrepreensível. Foi assim que Deus fez, e é assim que Deus
planejou, assim que Deus decretou. Ele não vai mudar de ideia. Fica para mim e para você, hoje, esse questionamento. Tenho eu sido o que Deus espera de mim, como servo do Senhor? É a primeira coisa. Eu tenho vestido a camisa do Evangelho e eu tenho feito jus com a minha vida ao Evangelho do Senhor Jesus, a essa glória do Evangelho. Eu tenho valorizado, eu tenho reconhecido. Segunda coisa, eu tenho glorificado a Deus, eu tenho sido grato ao Senhor, quando eu me lembro da salvação. Terceiro e último, eu tenho contado para outras pessoas quão gloriosa é essa salvação e quão vale a pena buscarmos as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Eu tenho dito isso para as pessoas. É hora de dizer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus confirme a cada dia no nosso coração a salvação pela nossa vida com Ele e pela aplicação da sua palavra. Se você nessa noite não tem certeza da sua salvação, e talvez você esteja se perguntando se eu sou escolhido ou não sou. Tem gente que faz muita confusão com isso, né? E fala assim, e aí? E se meu nome não estiver no livro da vida? Se você está com essa preocupação, graças a Deus que você já tem essa preocupação. Deus está se apresentando a você nesta noite. E Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É impossível que Deus jogue por terra um coração compungido e contrito. A Bíblia diz que Ele não despreza. Se você se aproximar do Senhor hoje e reconhecer os seus pecados e se entregar a Ele, certamente Ele vai entrar no seu coração, na sua vida, e você vai ter paz de ter a certeza plena de que você é escolhido sim. A sua vida vai autenticar essa salvação, porque você vai conviver com um Deus que não nos abandona, um Deus que já escreveu a nossa salvação antes dos tempos eternos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê sempre esclarecimento da sua vontade. Amém.